Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês mais um passo a passo de um movimento que me pediram muito de ontem para hoje. Por quê? Ontem eu postei um vídeo fazendo esta mandala que está aqui, que é uma encomenda de um cliente que me pediu esta mandala que trouxesse na canalização dela a representação das estrelas, do universo, da galáxia e também do oceano. E aí veio essa peça, tá vendo só? E aqui, esse movimento me pediram muito para poder trazer aqui pro canal. Eu vou trazer ele para vocês hoje, a gente chama ele de espiral. Ele veio simbolizando as galáxias do universo junto com as estrelas. E este movimento aqui veio representando o oceano, as ondas e o mar. E aí veio esta mandala que ficou bem incrível, né? E aí, após todo um trabalho, foram aí 7 dias de trabalho nela. Ela está aqui concluída. E aí eu vou trazer para vocês o passo a passo desse movimento. Então, vamos lá para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Já localizei aqui o centro da mandala. Se você ainda não viu o vídeo que eu mostro como faz isso, vai lá assistir, tá bom? Para sua mandala ficar bem simétrica, tá? E aí eu vou aqui começar, então, o passo a passo do movimento de espiral. Vou usar hoje a mesma cor que eu utilizei lá na mandala, tá bom? Que é aqui o turquesa, da Acrylex, acrílica fosca, o 577, e o azul piscina, também acrílica fosca da Acrylex, o 823. Eu uso muito esses dois em combinações de mandalas, tá? E aí, para fazer ali o primeiro pontinho, para simbolizar essa galáxia, eu uso o branco para dar um brilho no centro desse movimento, tá bom? E aí eu vou colocar aqui no godê, que eu sempre uso, como vocês sabem. Meu branco, inclusive, ele tá quase acabando, eu preciso comprar outro. Ó, que eu uso pouquinho, aí demora de acabar também essas tintas. Eu vou usar aqui, para fazer esse primeiro ponto, o boleador da Condor, aliás, o pinta-bolinhas, né, da Condor, o 555/1 e o 555/2, eles geralmente vêm juntos no mesma embalagem, tá bom? Para fazer esse primeiro ponto, eu utilizo a ponta 6, mas aí você pode fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Eu vou fazer exatamente do jeito que eu fiz lá na mandala para poder mostrar para vocês. E aí eu vou usar aqui a ponta de número 6 para fazer esse primeiro ponto. Feito isso, você vai fazer com o seu lápis ou com a sua lapiseira um pontinho em cima, um pontinho embaixo, um pontinho do outro lado e um pontinho do outro lado. E aí, ó, vou fazer aqui. Acho que tá dando pra vocês verem aí, né? Um pontinho em cima, um pontinho embaixo, um do lado e outro do outro. Deixa bem certinho, tá? Dá um pouco mais pra baixo, vou fazer aqui mais pra cima. Feito isso, você vai utilizar a primeira cor. No caso aqui, pra fazer a espiral, é legal você usar mesmo duas cores, tá? Senão vai dar um efeito diferente. Vou usar aqui primeiro turquesa, e aí você pode pegar aí uma ponta mais fina que você tiver na sua casa. Eu vou utilizar aqui o palito de laranjeira com vocês, que eu sei que vocês conseguem achar muito fácil, tá bom? Aliás, já ia usar na tampinha. Vou colocar lá no godê. Aqui. Aí vocês vão fazer um pontinho aqui, um pontinho embaixo. Por isso que eu faço com lápis primeiro, pra ter certeza que tá certinho. Um do lado e o outro do outro. Certo? Feito isso, você vai pegar outra cor que você vai usar. Eu vou colocar aqui um pouquinho já também do piscina. Aí você vai pegar, então, a sua segunda cor e vai fazer entre esses espaços que sobraram, tá bom? Do
um pontinho do mesmo tamanho, tá? Agora, vamos aqui. Com o turquesa, você vai utilizar a mesma ponta que você usou antes, o mesmo tamanho de ponta, você vai fazer do lado dele, entre um pontinho e outro, na lateral aqui, ó. Certo? Fez esse, você vai lá no outro turquesa, vai fazer entre um e outro de novo, só que seguindo para a mesma direção. No caso, eu vim para a direita, vou continuar indo para a direita, tá bom? Ó, então, eu não faço aqui, eu faço aqui, certo? E finalizo aqui. Tem que prestar bastante atenção para a direção que você tá indo, senão o movimento ele vai ficar errado. Se você errar no início, não vai dar certo no final, tá? Então, é bom sempre prestar bem atenção. Ó. Aí, no caso, para até uma explicação mais fácil, fez aqui, pulou um, fez outro, pulou um, fez outro, pulou outro, certo? E aí, com o azul piscina, que no meu caso, eu vou fazer naqueles que eu não fiz, ó. A direita do azul piscina, a direita do azul piscina. Você pode fazer pro lado que você quiser, tá bom? Aí, vai preenchendo os espaços que faltaram. E nisso, você vai fazer isso até o seu espiral ir crescendo. Aqui eu já vou utilizar uma ponta um pouquinho mais grossa, que no caso é ainda o palito de laranjeira, só que a ponta do outro lado, ó, que ele costuma ser mais grosso, tá bom? E aí, eu vou aqui com turquesa de novo, do ladinho dele, tá vendo, ó? E vou fazer um pontinho maior. Aqui, pulou um, pontinho maior. Pulou um, do lado do turquesa, pra direita, um pontinho maior. Pulou um, direita, um pontinho maior. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Você limpa, né, a ponta, pra não misturar as cores. Você vai utilizar a segunda cor, um pouquinho maior, pra ele ir crescendo, tá? Certo? Agora, eu vou começar a utilizar a ponta número 1 daquele boleador da Condo, certo? Aqui já não dá mais pra ver os números aqui, porque por conta da tinta que vai se acumulando, mas eu vou falando pra vocês, tá bom? Então, essa aqui é a ponta número 1, vou vir aqui com o meu turquesa e faço o pontinho. Viram só como que já tá fazendo o movimento de espiral? E aí, eu vou lá, pulo um, faço, pulo um. Certo? Agora, eu vou vir aqui com a azul piscina. Limpa a ponta. Faz, pula um, que já tá, no caso, já tá preenchido com turquesa. E vem aqui fazendo do mesmo tamanho, tá, gente? Cada fileirinha que você fizer, você faz do mesmo tamanho. Agora, eu vou utilizar a ponta número 2. Podem ver que a gente não utilizou compasso, tá bom? É sempre você manter a distância da bolinha de baixo entre um e outro. A distância que você fizer aqui, ó, ela precisa ser a mesma, tá bom? Pro movimento ele acabar bem redondinho. E aí, entre um e outro. Eu sempre vou mostrar pra vocês pra fazer sem compasso, pra vocês já irem acostumando, tá? Aí, entre a ponta número 2, entre um pontinho e outro. E mantenha a distância. Certo? Agora, vamos com a azul turquesa. Eu limpo aqui sempre num papel, tá? E faz aí, então, agora com a azul piscina. Entre um pontinho e outro, mantenha a distância do ponto de baixo. Certo? Agora, vamos para a ponta de número 3. Com turquesa,
entre um pontinho e outro. A mesma distância da bolinha de baixo. Agora, como já tá ficando grande, eu vou começar a girar pra vocês, porque aqui já acaba ficando numa posição um pouco complicada pra mim. Então, como eu já falei pra vocês em outro vídeo, eu sempre gosto de trabalhar com o ponto desse lado aqui. Então, eu sempre vou girando e girando a peça, tá ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Eu não costumo muito usar a ponta de número 4, que eu acho ela muito próxima do número 5. Então, eu já pulo pro 5. Do 3 eu já passo pro 5, tá? Então, vamos lá. Vou aqui com turquesa. Agora, vamos, então, fazer com azul piscina. Número 3, azul piscina. Que você precisar arrumar, você vai ajustando, tá bom? Pega um pouquinho mais de tinta, ajusta o pontinho. Aí, agora, a gente vai utilizar o número 4, azul turquesa. Deixa eu colocar um pouco mais de tinta aqui. Só um pouquinho de tinta que eu coloquei, eu usei bastante. Então, vamos com o número 4, azul turquesa. Mantenha a distância do pontinho de baixo e entre um e outro. Aí, presta bastante atenção para não fazer no lugar errado. Pulou um, faz de uma cor. Pulou um, faz de outra cor. Precisa de bastante atenção, porque para se perder é bem fácil, tá bom? Aí, agora aqui, com o azul piscina. Mantenha a distância de baixo e entre um pontinho e outro. Certo? Agora, vamos passar para o segundo pinta-bolinha, que é aquele que tem a ponta 5, 6, 7 e 8. E aí, eu vou começar aqui com o número 5. Vamos lá, com turquesa, entre um pontinho e outro. Pulou um, entre um pontinho e outro, mantenha a distância de baixo. Para quem viu o movimento, o passo a passo do movimento molécula, se vocês perceberem, é o movimento molécula, só que como você utiliza duas cores intercalando, você faz um outro movimento. Isso que é o legal do pontilhismo. Com um movimento, com uma técnica, inclusive, você pode criar vários tipos de desenho, tá bom? Aqui, dá pra fazer também, sabe como? Cada desse aqui, ó, dá pra fazer uma cor. Dá pra fazer uma cor diferente. Se você quiser fazer colorido, por exemplo, fica bem bonito. Nunca fiz, mas imaginando fica bem bonito. Então, eu fiz aqui, né? Agora, eu vou fazer aqui, tá vendo? É bom prestar atenção, é sempre seguindo aqui. Então, vamos lá agora, fazer com o azul piscina. Entre um pontinho e outro. Mantendo a distância do ponto de baixo. Vamos lá, pessoal. Então, agora eu vou utilizar a ponta de número 6. Vou começar aqui com turquesa. Vendo, já tá ficando grande. Aí, como já tá ficando maiorzinha, eu vou girando aqui pra vocês, pra mim poder ter uma posição melhor aqui do ponto, tá? Então, número 6, turquesa,
entre um pontinho e outro, mantendo a distância do ponto de baixo, entre um pontinho e outro, aqui, mas cuidado para não confundir, isso que é bom prestar bastante atenção. Entre um pontinho e outro, mantendo a distância do ponto de baixo. Agora eu vou vir com o azul piscina. Entre um pontinho e outro. Aliás, aqui já não tem entre um pontinho e outro muito, tá vendo como já tá crescendo? Ele já vai perdendo um pouco desse entre um pontinho e outro. O que você vai começar a fazer a partir daqui? Você vai ver a distância do ponto de baixo e manter reto. Então, aqui, ó, essa noção do entre um ponto e outro já vai se perdendo um pouco conforme ela vai ficando maior, tá vendo? Então, vai mantendo a distância do ponto de baixo. E deixando bem retinho, nesse sentido que eu falo, ó, daqui pra cá. Aqui, número 6. Mantendo a distância, certo? Agora, a gente vai utilizar aqui, esse aqui eu acho que ficou um pouco pequeno. A gente vai utilizar aqui a ponta de número 7. Vou colocar mais turquesa aqui. Eu sempre vou colocando a tinta de pouquinho em pouquinho mesmo, porque se eu colocar muita tinta no meu godê e eu terminar o meu movimento, eu não for utilizar mais aquela cor, eu não desperdiço tinta. Então, eu prefiro ficar sempre repondo mesmo, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu pontinho com o número 7, mantendo a distância do ponto de baixo e deixando retinho. Aqui, mantendo a distância do ponto de baixo e aqui também. Ó, se vocês forem ver desta maneira aqui, já fica um movimento diferente, tá vendo que ele fica meio quadrado? Isso aqui também é um exemplo de algum movimento, caso você queira fazer aí, né? Como é algo que é muito amplo, não precisa ser necessariamente redondo, né? Então, se a gente vai fazer o outro aqui, aí já vai ficar redondinho de novo. Vou pegar aqui a ponta de número 7, vou fazer aqui o pontinho, mantendo a distância do pontinho de baixo. Aqui e aqui. O espiral que eu fiz na mandala que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, eu só fiz até a ponta número 7. Ele é exatamente desse tamanho aqui, tá bom? Porque era o que eu precisava fazer ali na hora. Mas esse movimento você pode fazer ele, continuar fazendo ele e ir crescendo ele. Então, aqui no caso, eu vou fazer mais, tá bom? Eu vou utilizar agora a ponta de número 8 com azul turquesa. Mantenha a distância do ponto de baixo. E aí, como vocês já podem ver aí, o movimento de espiral ele está feito. Você faz ele do tamanho que você quiser. Ele para um centro de mandala, ele fica incrível. E aí, lá no caso da mandala que eu mostrei, eu fiz vários, né? O que acontece? Quando você for fazer vários, antes de você começar a fazer, você vai com o seu lápis, com a sua lapiseira, vai fazer os pontinhos que vão simbolizar esse centro aqui, vai dar a mesma distância, vai dar a mesma distância lá circulando a sua mandala, né? Então, você vai fazer um pontinho, aí tem que ter a mesma distância entre um pontinho e outro, para que quando você fizer esse movimento aqui, a distância entre um movimento e outro seja a mesma, tá bom?
Agora eu vou pegar aqui o número 8 e vou fazer aqui. Aqui eu vou fazer só até o número 8 mesmo, tá? E eu vou mostrar uma outra coisa que eu fiz nesse movimento. Então, aqui está concluído o movimento em si, né, do espiral. Aí, uma coisa que eu faço para complementar, eu venho com uma ponta fina, no caso eu vou usar o palito de laranjeira novamente, e venho fazendo um pontinho aqui, só para complementar, mas isso é muito opcional, tá bom? No primeiro aqui eu faço um pouquinho maior, aliás, nos dois primeiros eu faço um pouquinho maior. Eu já faço nos outros. Esse pontinho pequeno, entre um e outro, você pode também fazer, sei lá, em branco, por exemplo, não necessariamente da mesma cor que você já utilizou aí no espiral, tá? Aí eu vou pegar a ponta mais fina agora e vou fazer um pontinho mais fino aqui, ó. Eu fiz 5 lá, vou fazer 5 aqui também. Aí tem 2 ali, 1, 2, 3. Certo? Agora eu vou vir com turquesa, aliás, com azul piscina. Vou fazer aqui maior os dois primeiros. E os outros 3 eu faço só um pinguinho bem pequenininho. Aí, pra fechar, eu costumo fazer um pontinho aqui no centro também. No movimento da mandala, eu utilizo a turquesa, então eu vou utilizar o turquesa aqui também, tá? Que é um pontinho, a verdade é que eu não sei se no vídeo vai mostrar muito pra vocês. Então, ao invés de fazer com turquesa, eu vou fazer com branco. Vou fazer um pontinho aqui, ó. Entre um e outro aqui, bem pequenininho, ó. Isso aqui, você precisa colocar bastante leveza na sua mão, não precisa encostar a ponta no MDF ou no seu papel, é só deixar a pontinha da tinta encostar mesmo, tá vendo? Ó, bem pequenininho. Aí ele já dá outra coisa, tá vendo? Ó, fica bem diferente. Então foi isso, pessoal, o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ele está aqui, ó. Só é o mesmo movimento da mandala. Vou só colocar pra cá pra vocês verem melhor. Viram só? Aqui tá um pouco maior, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer um pouquinho maior? E aí dá pra você fazer vários, ó. Sempre mantendo a distância, tá bom? Para que o movimento fique bem simétrico, que o espaço entre um e o outro seja o mesmo, tá bom? E aí, se você quiser aprender algum tipo de movimento, faça como muita gente fez, me mandou, e aí eu sempre tô anotando para poder trazer para vocês, tá bom? Se você ainda não me segue lá no Instagram, onde eu posto diariamente as fotos e vídeos das minhas encomendas, é só me seguir. É o @linegonzaga11. Aqui no YouTube eu tô trazendo bastante dicas e bastante passo a passo sobre o pontilhismo em mandala. E espero que você tenha gostado. E obrigada por estar comigo aqui hoje. Um beijo!